Então vamos lá. Agora é circuito paralelo. Lembrando que no paralelo a tensão é a mesma, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Acho para os valores de A, B e C. É como se eu tivesse aqui, ó, questão 7.A, 7.B, 7.C, ou seja, tensão R1, R2 para esse circuito. Depois, tudo de novo, tensão R1, R2 para esse circuito. Ou seja, tu tem valores de 3 circuitos. O desenho é um só, mas esse desenho é para os 3, tá? Então, ó, calcule a resistência total, a corrente no resistor 1, corrente no resistor 2 e todas as potências. Quais são? P1 e P2, são dois resistores, e também o P total. Lembrando que isso aqui é um circuito paralelo. No circuito paralelo a tensão é a mesma. Então vou fazer aqui a letra A, por exemplo. Ó. Foi dado que V é 10 volts, então a tensão da fonte é 10 volts, ou seja, em cima do R1 tem 10 volts, em cima do R2 tem 10 volts, porque no paralelo a tensão é a mesma. Mas o resistor R1 ele tem a corrente I1 e o resistor R2 tem a corrente I2. E saindo da fonte tem o I total. Então, no circuito paralelo tem uma tensão mais uma corrente para cada resistor e ainda a corrente total. Então, o primeiro passo aqui, ó, vamos calcular para esse circuito o R total. R total do paralelo, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Calculou o R total. Beleza? Agora vamos em busca do que? Tá? Porque ele pede o R total. Corrente no resistor 1. Vou fazer passo a passo. Corrente no resistor 1. Corrente no resistor 1 é a tensão sobre a resistência 1. Lembrando que a tensão é a mesma. Corrente, vou botar aqui, ó. Corrente no resistor 2. V sobre R2. Lembrando que a tensão no paralelo é a mesma. Agora a potência do resistor 1, potência 1, vai ser o V, que é o mesmo, vezes I1. Potência 2, V vezes I2. P total, P1 mais P2. Porque a potência... Ah, mas é igual do série. Sim, senhores. A potência de um circuito, seja série, paralelo ou misto, já é energia transformada. Então a potência total sempre vai ser a soma de todas as potências parciais. Circuito número 8. Olha só o 8 aqui, ó. Calcule a resistência total e as correntes I1 e I2. A corrente I1 é do resistor de 40 e essa I2 do outro de 40. Lembrando que no circuito paralelo a tensão é a mesma. Então, em cima de cada um desses resistores tem 24 volts. Um detalhezinho, eu tenho dois resistores iguais. Como é que eu posso calcular o R total de dois resistores aqui, ó? Tu pode fazer assim, ó. R total é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou como são resistores em paralelo de mesmo valor, tá? Pode ser R total é R sobre N. Lembrando que essa equação aqui, ó, ela é específica, só é usada para resistores em paralelo de mesmo valor. Então, ó, o que é o R? Valor de um resistor, 40. O que é o N? Número de resistores. Aqui eu tenho 2, então meu R total vai dar 20 ohms. Então, se eu fizer aqui 40 vezes 40 sobre 40 mais 40 e dividir, vai dar 20 ohms. Agora, calcule I1. Como é que eu calculo I1? I1 é o V, que é um só, que é igual para todo mundo, sobre R1. Como é que eu calculo I2? É o V sobre R2. Então tá aqui o circuito número 8, tá? Beleza? Agora o circuito número 9. Calcule a corrente total. Calcule a corrente total. Tu tem alguns caminhos, tá? Aí vamos ver. Eu posso calcular, por exemplo, a corrente de cada resistor, porque o I total vai ser a soma dessas duas, né? Tá? Eu posso fazer isso. Ou eu posso fazer o R total. Aqui, ó. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Lembrando que eu tenho aqui dois resistores em paralelo de valores diferentes. 500 ohm e aqui 1K, ou seja, aqui eu tenho 1000 ohms. 500 ohms e aqui 1000 ohms. 500 vezes 1000 sobre 500 mais 1000, tu vai achar o R total. Ó, agora vamos lá. I total é o V, que é um só, que é o mesmo para todo mundo, sobre o R total. Tá pronto o circuito número 9. Tá? Não vão querer que eu fique dividindo para vocês, né? Aí a matemática é com vocês. Vamos lá. Calcule as correntes I total, I1 e I2. Olhem bem, ó, 50 ohms e 500 ohms, tá? Nesse caso aqui, ó, eu posso calcular, por exemplo, que assim, ó, vou te dar um exemplo. I1 é o V sobre R1, porque como é um paralelo, os dois resistores têm sobre ele 500 ohms, os dois estão em paralelo.
I2. V sobre R2. Opa, já achei o I1 e já achei o I2. Lembrando que o I total é a soma de todas as correntes. I1 mais I2. Então tá aqui, ó. I1 que ele pediu, I2 que ele pediu e o I total que ele pediu. Essa é a questão número 10. Questão número 11, ó. Ele pede todas as correntes, ó. I total, I1, I2, I3 e I4. Ele pede todas as correntes. Então, mesma coisa, lembrando que o circuito paralelo, a tensão é a mesma. Se a fonte tem 15 volts, em cima de cada um deles tem 15 volts. Primeira equação, I1, V sobre R1. Segunda equação, I2, V sobre R2. Tá? Terceira equação, I3, V sobre R3. Então, é 15 volts por 250 ohms. 15 volts por 250 ohms. 15 volts por 500 ohms. Tu vai achar a corrente de cada resistor. Como é que eu vou achar o I total? Eu posso, se quiser, calcular o I total. Ou mais fácil aqui, né? Ó, vamos usar aqui, ó. I total é o que? É a soma de todas as correntes parciais. Ó. Pronto, acabou. Circuito número 12. Esse aqui tem uma particularidade, ó. Vou arrumar aqui a folha. Ele pede para calcular a corrente do resistor 3. O resistor 3 está aqui. Aqui, ele aqui, ó. Só que, olha só a jogada, eu botei um curto-circuito aqui, ó. Eu curto-circuitei o resistor R3. Então pensa comigo, tu é a corrente elétrica, tu tá vindo aqui, pum. Tu vai, ó, aqui tá a corrente. Tu vai vir por aqui que tem resistência, tem dificuldade, ou vai por aqui que não tem resistência? É claro que tu vai por aqui que não tem resistência, né? Que é o caminho mais fácil. Então aqui não vai ter corrente. Por quê? Porque ele foi curto-circuitado. É aquela velha história. Se eu tiver duas lâmpadas ligadas assim, ó, se eu fizer isso aqui, nessa primeira lâmpada aqui, ó, lâmpada 1, lâmpada 2, eu curto-circuitei a primeira lâmpada. O que acontece com o brilho dessa aqui? Se eu curto-circuitei essa, o brilho dessa lâmpada aqui aumenta. Por que aumenta? Porque eu diminuí a resistência, aumentei a corrente. Então aqui, ó, resposta: não há corrente. Beleza?